Graça e paz, irmãos. Jeremias 10 diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Por isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Profeta Jeremias, ele faz um confronto entre esses deuses e o Deus Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, há tantos ídolos, tanta idolatria nesse país chamado Brasil. Roma trouxe para cá, os portugueses trouxeram para cá, em 1500, Coimbra, Frei Henrique Soares de Coimbra. Ao trazer, rezar a primeira missa nesse país, ele trouxe essa idolatria para esse país. É uma terra de imagens de escultura. Cada cidade que você chega, cada povoado, há um ídolo para ser adorado. Deus está triste com isso. Jeremias, ele fala, os costumes desses povos são vaidade. Isso é vaidade. Pois corta-se do bosque um madeira, eles vão lá no bosque, cortam um pedaço de madeira, obra das mãos dos artifícios, feito com machado. E faz um deus com prata e com ouro. Eles enfeitam com pregos e com martelo e firmam para que não se mova. É um Deus que não pode fazer nada. É um Deus que precisa de ser carregado. Não vale nada. Que Deus é esse que a pessoa precisa de carregá-lo em procissões? Está escrito em Isaías 45:20. Os que carregam esses deuses em procissões nada sabem. Eles rogam a um Deus que não pode fazer nada. É um Deus que não salva ninguém. Meu Deus, tem misericórdia desse povo. O povo precisa de estudar Bíblia. Ou será que os padres, eles torcem isso? Porque na Bíblia deles também tem isso. A Bíblia deles tem 7 livros a mais e todos os 7 condenam a prática da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que é adorado no lugar de Deus. Não é só adorar imagem de escultura. Tem gente que adora o dinheiro, adora cantor gospel, música gospel. Há muita idolatria também dentro do sistema religioso evangélico. Na verdade, estamos todos no mesmo barco. Precisamos de acordar, abrir os nossos olhos para a realidade. Se queremos que o nosso país seja abençoado, nós temos que banir a idolatria desse país. Os governantes deste país têm que voltar-se para Deus. Eles têm que adorar o Criador. YHWH, esse é o nosso Criador. Enquanto tiver governos adorando imagem de escultura, apoiando o carnaval nesse país, os cultos à macumba,
idolatrando o futebol nesse país, esse país vai continuar do jeito que está, meus irmãos, ou talvez pior. É uma terra de idolatria. Futebol, bebida, mulheres, idolatria, tudo anda junto nesse país. E corrupção na política. Como que um país desse pode ser abençoado, meus amados? Olha aqui, ó. Eles são como a palmeira, obra torneada. Porém, não pode falar. Jeremias 10, versículo 5. Certamente são levados, eles não falam. Salmo 115, meus irmãos. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, não ouve. Tem mão, mas não apava. Tem pé e não anda. Precisa de ser carregado em procissão. Que Deus é esse? Que poder tem esse Deus que precisa de ser carregado pelos seus fiéis em procissão? Isso é idolatria, meu amado ouvinte. Meu amado amigo que é católico. Saia desse sistema maldito. Saia, meu irmão. Esse sistema maldito, o catolicismo romano, está condenado no Apocalipse 17. A prostituta do Apocalipse 17. Deus não está condenando as ovelhas do sistema, ele condena o sistema. As ovelhas do sistema têm que cair fora. Caia fora, meu amado amigo católico. Caia fora desse sistema idólatra, corrupto, que desagrada ao Criador, YWH. Caia fora, meu irmão. Apocalipse diz, saia dela, povo meu. Saia desse sistema babilônico religioso. Está envolvido com os cultos pagãos. São como a palmeira, a obra torneada, porém não pode falar, não fala. Certamente são levados, porquanto não andam. Não tenha medo desses deuses. Não tenha receio deles, está dizendo Jeremias, capítulo 10, versículo 5. Pois não pode fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer o bem. Esses deuses não valem nada. É um Deus tão poderoso que se cair no chão ele quebra. Se é de barro, ele quebra. Se é de madeira, se você jogar no fogo, ele queima. Igual Jeremias está falando aqui, eles cortam do bosque a madeira e faz esse Deus. Se você pegar esse Deus, meu amado, e jogar ele no fogo, ele queima. Ele é um Deus tão poderoso que ele não pode proteger nem ele mesmo. Porque se você jogar esse Deus no fogo, ele queima. Se você jogar ele no chão, se for de barro, ele quebra. Que Deus é esse? Não, o nosso Deus é diferente. Jeremias agora vai mostrar o nosso Deus. Primeiro ele mostra esses falsos deuses. Ele mostra esses falsos ídolos. Essa falsa mentira, essa obra de vaidade. Jeremias mostra essa mentira, essa obra de vaidade. Ele mostra. Agora a partir do versículo 6, aí ele vai mostrar o Criador dos céus e da terra. YHWH é o Deus Criador dos céus e da terra. Jeremias 10, versículo 6. Aí ele vai dizer quem é Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que nele vivemos, como Paulo disse ali em Atenas, em Atos 17, quando ali o povo estava ali aprofundado na idolatria ali na capital da Grécia. É nesse Deus que eu estou falando desse Deus que nele vivemos, nele andamos, nele movemos e nele nós respiramos. Ele é o autor da vida. É desse Deus que Jeremias também está falando no capítulo 10, versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Ninguém há semelhante a esse Deus. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Jeremias está dizendo isso aqui no versículo 7. Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti.
Quando a Bíblia diz que Deus jurou por ele mesmo, porque não há ninguém maior do que ele. Então não tinha para quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Ele é Deus, ele é o Criador do universo. O resto é vaidade, é obra de madeiro. É o que está dizendo o versículo 8. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é um madeiro. Então esse povo que adora um madeiro se tornaram loucos. Esse povo que adora as imagens de escultura se tornaram loucos. Esses fariseus aí vestidos de batina, de roupa preta, ensinando mentira para o povo. Deve nas trevas, por isso que eles usam aquelas roupas pretas. Treva, escuridão. Nós precisamos de orar por esses homens. Porque são condutores cegos que está conduzindo milhares de pessoas para o abismo. Porque a Bíblia é clara, meus irmãos, que quem é idólatra não herdará o reino de Deus, os idólatras. Que pena. A gente tem muita pena, pessoas humildes, pessoas da roça, do campo, fazendo culto a esses ídolos. Quando as Escrituras diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Onde está escrito, pastor? Apocalipse 22, versículo 15. Os idólatras não herdarão o reino de Deus, apesar desse povo ser tão humilde. A gente vê pessoas humildes, pessoas da roça, do campo, adorando essas imagens, fazendo fogueira a essas imagens, procissão a essas imagens. Infelizmente, são religiosos, mas estão fora do céu. Isso é triste demais. Apocalipse 22, versículo 15. Ficará de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem e os homicidas e os idólatras. Idolatria é pecado, meu irmão. Como eu falei, idolatria não é só adorar imagem de barro. Idolatria é tudo que é adorado no lugar de Deus. A pessoa adora um carro, adora a esposa, adora um filho, adora cantor e gospel, adora pastores. Isso é idolatria. Ficará de fora os idólatras. Isso é triste, meus irmãos. Mas é o que as Escrituras estão ensinando. Eu vejo, eu tenho amigos, pessoas sinceras, pessoas humildes, mas infelizmente estão cegos, estão adorando esses deuses. Estão adorando esses falsos deuses. Não, nós devemos de adorar somente ao Senhor. Somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Que Deus em Cristo abençoe os nossos amigos católicos, que eles possam abrir os olhos para a grande verdade bíblica. Você que é católico, leia as Escrituras, meu irmão. Não fique comendo o que o padre põe na sua boca. Esses homens são condutores cegos, que está conduzindo você para o abismo. Que Deus te abençoe, te dê a graça e a vitória, em nome de Jesus. Amém.